que o conteúdo já terminou, né? Agora, daqui para frente, é mais fazer atividade mesmo. Então, provavelmente, a gente não vai precisar de uma aula de reposição, não. Se for precisar, eu entro em contato com vocês aí e combino uma data, tá? Vamos ver aqui. Na aula passada, a gente concluiu lá o assunto sobre mecânica quântica, teoria quântica, né? Aqueles primórdios lá da teoria quântica. Então, a gente falou sobre o modelo atômico, a evolução dos modelos atômicos na última aula, né? A gente viu nas aulas anteriores a teoria do efeito fotoelétrico, também a gente falou sobre a radiação de corpo negro, né? Que deu origem lá à teoria quântica. Hoje a gente vai mudar bem, quase que completamente aqui de assunto, né? E a gente vai falar de uma coisa que não tem relação com a teoria quântica, que é a relatividade. Apesar de ser física moderna também, ela não tem relação com a parte de quântica, com a teoria quântica, tá? A física moderna é aquela física que começa ali no início do século XX, a partir de 1900, né, para responder uma série de perguntas que existiam em aberto na física clássica até aquela época, né? Então, nesse sentido, a teoria da relatividade, apesar de não ter relação com a teoria quântica, também é uma teoria moderna, né? Está dentro da física moderna, porque ela vem aí para responder uma questão que estava em aberto até o final do século XIX e início do século XX. Então, a teoria da relatividade, né, que foi proposta pelo Einstein, ela responde uma pergunta que a gente vai começar a discutir aqui na aula de hoje, né? Então, o que acontece é o seguinte: lá no final do século XIX, como a gente já discutiu bastante, né, o Maxwell, que é esse cara aqui, ele desenvolveu lá uma série de equações e de teorias, né? Na verdade, essas equações, essas teorias aqui, elas não foram todas elas feitas por Maxwell. Na verdade, a contribuição que ele deu foi só colocar um termo a mais numa dessas equações aqui, que no caso é essa, tá? Ele acrescentou esse termo aqui, ó, esse último termo da soma nessa equação, e aí, dada a importância dessa contribuição que ele deu, as equações ficaram chamadas aí de equações de Maxwell. Mas, na verdade, ele só fez o acréscimo desse termo aqui nessa terceira equação. Então, no final do século XIX, lá a gente tinha a teoria eletromagnética recém-formulada, né? E aí Maxwell, estudando essas equações que ganharam o nome dele, ele conseguiu lá prever a existência de ondas eletromagnéticas, né? E além disso, ele percebeu que a luz, que já era conhecido como onda, né, poderia ser uma onda do tipo eletromagnético. Então ele propôs lá para o Hertz fazer as experiências. O Hertz era um físico experimental, né? Ele trabalhava com coisas práticas. Então ele pediu para o Hertz lá, né, encomendou, vamos dizer assim, as experiências que pudessem vir a comprovar aquelas ideias dele, né? Então o Hertz fez, conseguiu mostrar, né, que as ondas eletromagnéticas realmente era um fato, né? Elas existiam, elas podiam ser detectadas e geradas, né? E uma das consequências da teoria de Maxwell é que essas ondas eletromagnéticas, a luz, né, em particular, elas se propagariam com uma certa velocidade constante, tá? Então, lá no final do século XIX, você tinha um problema em aberto, que era a questão do referencial, né? Se as ondas eletromagnéticas se propagam com uma velocidade constante e bem definida, essa velocidade deveria ser em relação a um certo referencial, né? Porque a gente sabe que a velocidade depende do referencial, né? Por exemplo, digamos que você esteja andando em linha reta, né, numa estrada em linha reta, em relação a um poste, você tem a velocidade de 50 km por hora, tá? Está dentro de um carro, o carro está a 50 km por hora, em relação a um poste parado na estrada. Se vier um carro atrás de você, se deslocando a 30 km por hora, na mesma direção, no mesmo sentido que você vai, em relação a esse carro, você vai ter uma velocidade de 20, né?
Porque se você está a 50 em relação ao poste e o carro que vem atrás está a 30 em relação ao poste, então, em relação a esse carro que está atrás, você está a uma velocidade de 20 km por hora. Então, naquela época, se discutia em relação a que referencial que a velocidade da luz tinha aquele valor constante conhecido, né? Então, existia a proposta naquela época de que tinha um meio, né, que permeava todo o universo, esse meio era chamado de éter, e era em relação a esse éter que a luz e as ondas eletromagnéticas se propagavam com aquela velocidade constante, né? Então, no início ali, no final do século XIX, início do século XX, as pessoas faziam muitas experiências para tentar detectar esse éter, tá? A experiência mais famosa que tinha naquela época, né, era essa experiência aqui, ó. É chamada experiência de Mikeson e Morley. Dois cientistas aí, o Mikeson e o Morley, propuseram lá uma experiência, né? Aqui você tem uma fonte de luz, chamada de fonte coerente. Essa luz ela é emitida e ela colide aqui num semi-espelho, né? Um espelho que aqui está escrito espelho semi-prateado, né? Ou seja, ele deixa passar uma porção de luz e reflete outra porção de luz, tá? Então, quando essa luz que sai da fonte encontra esse semi-espelho, 50% da intensidade da luz passa e outros 50% é refletido. Então, essa reta laranja aqui é a luz que passa, né? E essa reta verde aqui é a luz que é refletida, tá? Então, essas duas luzes aí, né, que vêm desse semi-espelho, elas refletem em outros espelhos e se encontram aqui nesse ponto. E daí, assim, a partir desse encontro, elas retornam, né, seguindo essa linha roxa aqui, até um sensor de luz, tá? Então, essa experiência de Mikeson Morley é chamada de interferômetro. Esse instrumento que eles montaram é um interferômetro. Então, com esse interferômetro, eles tentaram detectar a presença desse éter, né? Que a olho nu era invisível. Você não conseguia medir a olho nu, né, sem aparatos sofisticados, a existência desse meio. Então, a intenção de Mikeson e Morley, com esse interferômetro aí, que deu um certo trabalho, né, a experiência deles era trabalhosa, porque eles precisavam fazer isso aí em várias posições diferentes, né, para poder tentar detectar o éter, em várias épocas do ano diferentes também, né, para poder considerar efeitos aí de rotação da Terra. E aí a conclusão que eles chegaram é que o resultado da experiência foi inconclusiva, né? Eles não conseguiram medir nada, não conseguiram detectar o éter, tá? Assim como Mikeson e Morley, todas as outras experiências naquela época que tentavam detectar esse meio, onde a luz se propaga com velocidade constante, foram inconclusivos. Os resultados de todas as experiências deram aí inconclusivo, né? A experiência de Mikeson e Morley ficou mais famosa porque era mais rebuscada, né? Era mais séria, assim, a mais bem fundamentada e tal. Então foi a que ficou aí mais conhecida. Mas existiram uma série de experiências para tentar detectar esse éter e todas elas fracassaram, né? Então foi aí que o Einstein propôs dois postulados, tá? Esses slides que eu estou passando aqui são slides que eu tirei da internet, tá? Do Google Imagens, não foram feitos por mim, não. É bom deixar isso claro aí, porque como está gravado, né? Então, por questão de direito autoral, né? Então, eu não sei de quem é o autor, porque no Google Imagens você não tem a informação da autoria, mas foram tirados aí do Google Imagens, tá? Então, o Einstein, lá em 1905, né, propôs aí umas ideias novas para poder justificar ali, né, aquele acontecimento da velocidade da luz ser constante, né? Então, ele propôs dois postulados, né? O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais, né? Então, em qualquer referencial que você tiver, ou seja, se a gente voltar lá para a história do carro, né? Se você está no referencial do poste, ou se você está no referencial do carro a 30 km por hora,
ou se você está no referencial do carro a 50 km por hora, as leis da física em qualquer referencial são sempre as mesmas leis. Tá? Então, esse foi o primeiro postulado que ele fez. E o segundo postulado foi que ele afirmou que a velocidade da luz é a mesma, independente do referencial. Tá? Então, ele falou o seguinte: ó, vamos abandonar essa ideia de éter, né? Esquece o éter para lá, e vamos nos apoiar aí nesses dois postulados aí, para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então, esses dois postulados aí, eles são fundamentais, né, para o desenvolvimento da teoria da relatividade. Tá? Então, o primeiro postulado diz que as leis da física são iguais em todos os referenciais, e o segundo postulado faz uma afirmação aqui que começa a trazer estranhezas aí para essa teoria. Né? Ela diz o seguinte: ó, a velocidade da luz não depende do referencial. Tá? Isso é bem estranho, né? Se você está num carro lá e emite faz um laser emitir luz, né? Em relação a esse carro, a velocidade da luz é uma constante. Agora, em relação ao poste que está do lado de fora, a velocidade da luz é a mesma, independente do carro estar se movendo ou não. Tá? Então, essa ideia, né, essa proposta de Einstein é uma ideia bem nova, bem ousada, né? E que traz aí consigo uma estranheza, uma coisa que, em relação ao que se aceitava naquela época, né, é bem difícil, né? Bem difícil de aceitar, é bem estranho. A velocidade da luz é independente do referencial. Então, se você está parado e emite uma luz, essa onda se propaga com uma velocidade constante. Se tem alguém se movendo a uma velocidade de 1.000 km por hora, em relação a essa fonte, a velocidade da luz continua sendo a mesma. Tá? Então, essa ideia nova de Einstein, ela veio aí, de certa forma, a colidir, né, a confrontar com a teoria da mecânica clássica que se tinha naquela época, né? A mecânica newtoniana, que já tinha aí pelo menos uns 300 anos já de existência e de aceitação, né, pela comunidade científica. A mecânica newtoniana, ela era já bem aceita e tinha uma série de experiências, né, e comprovações de que as teorias da mecânica clássica estavam bem fundamentadas. Então, com essa ideia de Einstein aí, ele faz aí um passo bem ousado, né, que é confrontar a mecânica newtoniana. Tá? Naquela época, existia esse impasse, né, da questão da velocidade da luz. Então, alguns cientistas diziam que a teoria eletromagnética ela não estava completa, ela deveria ser corrigida. Né? Na verdade, esse era o padrão, né? Todo mundo acreditava nisso. Né? Porque se a teoria eletromagnética traz uma consequência que confronta a mecânica newtoniana, então é porque a teoria eletromagnética ela tem alguma falha. Né? Não pode ser a mecânica que está errada, né? Porque a mecânica ela já estava estabelecida ali há pelo menos 300 anos. O eletromagnetismo era uma ciência recente. Né? Então tinha esse confronto entre as duas ciências, né? E aí a maioria, né, todo mundo se colocava do lado da mecânica. Né? Ou se faz alguma reformulação na teoria eletromagnética para ela se adequar aos fatos já conhecidos da mecânica, ou então essa teoria eletromagnética está errada. Era isso que se tinha como padrão naquela época. O que o Einstein fez foi confrontar essa ideia. Ele falou o seguinte: não, a teoria eletromagnética ela está certa, está tudo certo. O que a gente tem que fazer é correções da mecânica clássica. Tá? Então essa que foi a ousadia aí que o Einstein teve, né, para poder formular suas ideias aí da relatividade especial. Tá? Então, a teoria da relatividade especial ela vem, de certa forma, para corrigir a mecânica newtoniana e adequar essa mecânica newtoniana à teoria do eletromagnetismo, tá? Com base nesses dois postulados. Então, essa figura aqui está mais ou menos mostrando isso que eu falei, né? Você tem aqui
um sistema de referência, que é um sistema chamado de S, tá vendo? Então, você tem aqui uma coordenada vertical, o Y, né? Como sempre, a gente usa Y para a coordenada vertical. E aqui na horizontal, você tem a coordenada X, tá? Esse é o referencial S, que está parado. E digamos que você tenha um outro referencial, que é esse S' aqui. Esse referencial S' está se movendo em relação ao referencial S, tá? Então, esse referencial S', que tem coordenada vertical Y' e coordenada horizontal X', ele está se movendo aí em relação ao referencial S com uma velocidade V, tá vendo? E aí, conforme o tempo passa, qual é a distância que separa um do outro? É V vezes T, tá vendo? É a velocidade vezes o tempo, tá? Então, se eu tenho um certo evento que acontece aqui num lugar do espaço, em relação ao referencial S', a coordenada que mede, né, a posição desse evento é X'. Em relação ao referencial S, a coordenada que mede a posição desse evento é a coordenada X. Tá? Qual que é a relação entre X e X'? Ó, o X é X' mais VT. Tá? Então, X' é esse X aqui, grande, né? Que é a medida da coordenada do evento em relação ao referencial S, menos esse VT aqui, que é a distância, né? Que o referencial S' andou em relação ao referencial S. Tá? Então, no referencial S', você tem uma posição aí que é dada por X'. No referencial S, o mesmo evento é dado pela posição X. Tá? Qual que é a relação entre X e X'? Ó, o X' é esse X todo aqui, né? Menos o VT. Tá? Isso a gente chama de transformações de Galileu. Tá vendo? X', que é a coordenada X, né? No referencial S', é X menos VT. O Y é igual nos dois, o Z é igual nos dois, porque o movimento que está acontecendo aqui, se a gente for olhar para essa figura, é um movimento que acontece só ao longo do eixo X, tá vendo? Então, se eu pego um certo Y aqui e comparo com o Y', eles vão ser sempre iguais, tá? E o movimento que está acontecendo em relação a um referencial ao outro aqui é um movimento horizontal, ao longo de X. Então, o Y' é sempre igual ao Y. O Z, se a gente for considerar um terceiro eixo aqui, né, é sempre igual ao Z'. O que tem diferença é o X, tá? Então, as relações entre as coordenadas de um referencial e outro é dado por essas 4 regrinhas aqui. O X' é X menos VT, o Y' é Y, o Z' é Z, e o tempo, na mecânica newtoniana, né, é o mesmo, né? A gente sabe que se eu tenho um cronômetro que mede aí o evento num certo referencial, no outro referencial o cronômetro é o mesmo, ele não tem diferença. Tá? Então, o tempo, até a chegada de Einstein aí com as ideias dele, né, era um parâmetro que fluía em absoluto, né, não dependia do referencial. Tá? Então, o que o Einstein fez com as ideias novas dele é propor que o tempo depende do referencial. Tá? Então, isso é uma coisa muito estranha, uma ideia muito nova, né? O tempo para o Einstein, né? Para as ideias da teoria da relatividade dele fazerem sentido, o tempo não poderia ser uma grandeza, né? Um parâmetro absoluto. Ou seja, não poderia ser algo que não dependesse do referencial. Tá? Então, ele vem com essa ideia nova aí, e aí, para adequar todos esses fatos, todos esses acontecimentos aí a essas ideias novas do Einstein, ele propôs aí uma série de mudanças. Na verdade, não foi ele, foi outro cientista, né? Mas ele usou as ideias desse cientista. Ele propôs uma série de mudanças nessas transformações de referenciais aqui, para aquela ideia de que a velocidade da luz não dependa do referencial fazer sentido. Tá?
Então, essas transformações de referenciais que a gente está vendo aqui, que está de acordo com a mecânica newtoniana, ela deixa de valer. Tá? Na verdade, ela é corrigida. Então, essas ideias aqui, essas regras de transformações de coordenadas, só valem na mecânica newtoniana. Elas são a base, na verdade, da mecânica newtoniana. Então, o que o Einstein faz é propor uma série de correções nessas transformações para tudo isso se adequar àquele fato estranho de que a velocidade da luz não depende do referencial. Tá? Então, a gente vai ver agora como é que ficam essas transformações corrigidas de acordo com as ideias de Einstein. Vou aumentar aqui. Então, a gente está vendo, no eixo Z não tem diferença, né? Porque o movimento é ao longo do eixo X. No eixo Y também não tem diferença, o movimento é ao longo do eixo X. E a gente já consegue perceber aqui uma diferença, né, na coordenada X. Ó. Tá vendo? Aparece esse termo aqui, que é um gama, chamado fator de Lorentz, multiplicando, né, essa subtração x menos vt. Tá? Então, essa correção aqui ela é necessária para aquelas ideias de Einstein fazerem algum sentido. Tá? Então, esse fator de Lorentz aqui, que a gente vai ver como é que ele é escrito no próximo slide, ele depende da velocidade da luz, depende da velocidade de um referencial em relação ao outro, tá? E quando você coloca esse termo multiplicando essa diferença, e aí você faz a relação entre x e x', né? X e x', considerando esse fator de Lorentz, aí aquelas ideias de Einstein lá começam a fazer sentido, tá? Aqui você vê que o tempo também, agora ele não é mais absoluto, tá vendo? A depender da velocidade de um referencial em relação ao outro, né, e a depender da velocidade da luz, o tempo para um referencial é diferente do tempo para outro referencial. Tá? Então, é como se você não pudesse comparar as medidas de tempo em um referencial em relação ao outro. Tá? E isso traz coisas muito, muito estranhas, né? Que estão muito além da nossa intuição, porque a gente está acostumado a lidar com velocidades baixas em relação à velocidade da luz. Tá? Então, resumindo aí, né, até o que a gente viu até agora, basicamente, a ideia nova e muito estranha que vem aí na teoria da relatividade é que medidas de tempo em dois referenciais diferentes não podem ser comparados. Tá? Se passa 5 segundos em um referencial, num outro referencial, o intervalo de tempo é diferente de 5 segundos. Cada referencial tem o seu próprio tempo quando eles estão em movimento em relação ao outro. Tá? Então, essas ideias trazem consequências muito estranhas. Né? Então, a gente tem aí a dilatação do tempo, tá? E a contração do espaço. Então, esse ΔT0 aqui é o que a gente chama de intervalo de tempo próprio. É aquele medido no referencial, né? Vamos supor que você esteja num certo referencial se movendo. Então, esse tempo ΔT0 aqui é o seu relógio, é o seu intervalo de tempo. E esse ΔT aqui, diferente de zero, né? Você tem um ΔT0 e um ΔT diferente de zero aqui. Esse outro ΔT é um intervalo de tempo medido num referencial que observa você se movendo. Tá? Então, esse ΔT aqui, num outro referencial, é o fator de Lorentz, esse gama, multiplicado pelo ΔT próprio, pelo intervalo de tempo próprio. Tá? Esse fator de Lorentz é dado por essa fração. É 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Tá? Então, esse v ao quadrado é a velocidade de um referencial em relação ao outro, e esse c é a velocidade da luz. Tá? Então, a gente está vendo que esse gama aqui ele é sempre um número maior do que 1. Tá? É sempre um número maior do que 1. E quanto maior for a velocidade de um referencial em relação ao outro, ou seja, quanto mais perto de C for esse valor de V aqui de cima, maior é esse gama.
tá? Então, você está vendo que o ΔT, ele é sempre maior do que o ΔT0, tá vendo? Então, se você sai com uma certa velocidade aí, perto da velocidade da luz, vamos supor que você mece um intervalo de tempo de 2 segundos, tá? A pessoa que está observando você se mover vai medir um intervalo de tempo muito maior. Então, se para você passou 2 segundos, para essa pessoa aqui passou, por exemplo, 10 segundos, 12, 14 segundos, a depender da velocidade com que você se move em relação a essa pessoa, tá? Então, isso é uma consequência aí dessas ideias novas trazidas por Einstein, né? É a dilatação do tempo. Para quem se move, o intervalo de tempo é sempre menor do que para aquela pessoa que observa a outra se mover, tá? Com o comprimento acontece o contrário. A pessoa que se move mede um comprimento sempre maior do que a pessoa que está se movendo, tá? Aliás, a pessoa que se move vai medir um comprimento sempre maior do que a pessoa que está observando o movimento. Tá? Então, vamos supor que um carro que tenha comprimento, né, de 10 metros, quando ele está parado, se ele começa a se deslocar com uma velocidade perto da velocidade da luz, no próprio referencial do carro ele vai ter sempre 10 metros. Mas para quem observa, esse carro ele vai ser diminuído, ele vai ter um comprimento menor. Tá? Então, se a velocidade dele for muito alta, perto da velocidade da luz, aqueles 10 metros podem virar 8, virar 7, virar 6. Tá? Então, no próprio referencial do carro, ele vai ter 10 metros. Mas para quem observa ele se deslocar, esse comprimento ele vai ser reduzido. Tá? Esse efeito a gente chama de contração do espaço. Então, essas coisas estranhas, elas acontecem aí no domínio da relatividade especial. Ou seja, quando você está se movendo com a velocidade perto da velocidade da luz, essas coisas estranhas aí, elas acontecem, né? A gente não observa isso no nosso cotidiano porque a gente está acostumado a lidar com velocidades que são muito menores do que a velocidade da luz. Tá? Então, esses efeitos estranhos, a gente não consegue perceber. É por isso que eles são estranhos para a gente. Tá? Mas aí no domínio de coisas que se movem na velocidade da luz ou perto da velocidade da luz, né, por exemplo, os raios aí, né, que vêm os raios cósmicos, né, que vêm do espaço sideral aí, eles se movem com velocidade perto da velocidade da luz. Então esses efeitos aqui eles são observáveis para esses corpos, tá? Um outro fenômeno estranho que acontece na relatividade é a quebra de simultaneidade, tá? Vamos supor, vamos olhar para esse referencial, para essa figura aqui. Vamos supor que você tem um certo evento que aconteça aqui, nesse ponto, tá? Se esse referencial S' estiver parado em relação ao referencial S, esse evento ele é simultâneo nos dois referenciais. Ele vai acontecer nos dois referenciais exatamente no mesmo instante de tempo, tá? Agora, se esse referencial S' estiver se movendo com a velocidade perto da velocidade da luz, em relação ao referencial S, esse evento aqui, que acontece nesse ponto do espaço, ele pode acontecer primeiro, ele vai acontecer primeiro nesse referencial S' e só depois é que ele vai acontecer no referencial S. Então, você quebra a simultaneidade, o evento ele deixa de ser simultâneo, tá? Você tem dois eventos, na verdade, é quando você tem dois eventos, né? Vamos supor que você tenha dois eventos que aconteçam simultaneamente aqui num certo referencial. Se a velocidade de um referencial for perto da velocidade da luz, em relação a outro referencial, então esses eventos eles não vão ser simultâneos, tá? No outro referencial, tá? Então são coisas estranhas aí que estão associadas a essas ideias, né, que o Einstein trouxe para corrigir, né, ou para responder aquela questão lá da velocidade de propagação da luz. Tá? Então, aqui a gente tem aí a imagem dessa questão da dilatação do tempo, né? Mais explícita, tá? Então, aqui eu tenho o tempo próprio, o intervalo de tempo próprio,
que é medido num referencial, né, parado, tá? Então, vamos supor que você meça um certo intervalo de tempo, tá? No seu próprio referencial. Esse é o ΔT0, é o tempo próprio, tá? Se você estiver se movendo com uma velocidade v perto da velocidade da luz, em relação a um outro referencial, esse outro referencial vai medir esse ΔT aqui, esse intervalo de tempo, que é diferente, tá vendo? Então, se você mediu aqui, por exemplo, 5 segundos, essa pessoa aqui vai ter que ter medido um valor maior, né? Porque está dividido, ó, esse ΔT aqui, está dividido por essa raiz quadrada. E essa raiz quadrada é sempre um número menor do que 1, tá? Sendo isso aqui menor do que 1, quando eu divido ΔT por isso aqui, o ΔT resultante vai ser maior, tá? Então, se você mede um certo tempo no seu referencial próprio, a pessoa que te observa se movendo com uma velocidade perto da velocidade da luz vai medir um tempo maior, tá? E aí, associado a isso aí, tem aquele paradoxo dos gêmeos, né? Imagina que você tem dois gêmeos na Terra, e aí um deles vai fazer uma viagem no espaço sideral aí com uma velocidade perto da velocidade da luz, tá? Eles são gêmeos, né? Eles têm a mesma idade, mas aí, como o tempo passa diferente para eles, aquele que fica na Terra vai medir uma variação de tempo diferente daquele que viajou, né? Então, aquele que viajou, ele volta mais novo, e aquele que ficou na Terra, né, ele tem aí uma idade maior, depois que aquele que viajou volta, né? Então, essa questão do paradoxo aí, na verdade, é uma brincadeira que tem uns furos aí, né? É um falso paradoxo, tá? E com relação ao comprimento, o que a gente tem é essa relação aqui, né? Esse L é o comprimento medido no referencial que não é o próprio, e esse L0 é o comprimento medido num referencial próprio, tá? Então, se, por exemplo, você está correndo com um taco de beisebol na mão, vamos supor, tá? Ele tem lá um comprimento de 60 centímetros. Se você estiver se movendo com uma velocidade muito alta, na direção desse taco, né, na direção do comprimento do taco, para quem observa do lado de fora, esse taco ele vai ficar menor, ele vai diminuindo. E aí, conforme você vai aumentando a sua velocidade, o comprimento da pessoa que observa vai ficando cada vez menor, tá? E aí esse comprimento tende a zero para a pessoa que observa, na medida que essa velocidade v aqui passa a ser igual à velocidade da luz, né? Então, essa velocidade v vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O comprimento, para quem observa, vai diminuindo, vai diminuindo. Então, quando você fizer essa velocidade v chegar na velocidade c, que é a velocidade da luz mesmo, aí o comprimento L passa a ser zero, tá? Essa velocidade v aqui, ela nunca vai poder chegar a ser c, tá? Ela pode aumentar o máximo que for possível, mas ela nunca vai chegar no valor de c. Porque se esse v aqui vale c, aqui dá 1, 1 menos 1 dá 0, então essa raiz quadrada dá 0, e daí o comprimento da pessoa que observa é 0, né? Independente de qual seja esse L0 aqui. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acabou. Então, a teoria da relatividade, resumindo aí, né? A teoria da relatividade especial de Einstein, ela vem para responder a essa questão que ficou em aberto aí no final do século XIX, com relação à velocidade da luz, né? O que o Maxwell mostrou é que a velocidade da luz ela não depende do referencial e tem um valor c constante. E isso é estranho, isso aí confronta com as ideias da mecânica clássica newtoniana. Então, o Einstein ele veio para trazer ideias aí que justificava essa estranheza, né? Então, ele fez correções na mecânica newtoniana para que a teoria eletromagnética proposta por Maxwell pudesse aí se manter sólida, né, e aceita pela comunidade científica, né? Certo? Então, são ideias bem estranhas, né? São coisas muito, até parecem absurdas, assim, né? Mas isso é porque a gente vive numa realidade que está muito longe de perceber esses fenômenos. Se a gente fala de velocidade alta para a gente, é a velocidade de um avião, né? Que no máximo chega aí a 1.000, 1.500 km por hora. E essa velocidade em relação à velocidade da luz é quase nenhuma, é quase zero, tá?
Então, a gente não consegue perceber esses efeitos relativísticos porque a nossa realidade não permite. A nossa intuição está muito longe de conseguir acessar esse tipo de fenômeno aí, né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é pegar esses assuntos que a gente estudou aí no quarto bimestre, tá? No módulo 4 e agora no módulo 5, e fazer umas atividades sobre isso. Mas as atividades sobre isso aí, se eu simplesmente pegar e jogar para vocês fazerem, vai ficar muito complicado, muito difícil, né? Porque são ideias muito, muito complexas. Então, a minha ideia é, na semana que vem, eu vou trazer aí uma série de exercícios e de questões, né, sobre esses assuntos que a gente viu, e na outra semana vocês vão fazer a atividade em relação àquilo que eu tiver passado na semana que vem, que eu passar na semana que vem, tá? Então a gente vai fazer umas atividades, uns exercícios aí sobre efeito fotoelétrico, sobre relatividade também. Eu vou explicar como é que faz as atividades e vou deixar para vocês fazerem por uma ou 2 semanas, tá? E as outras atividades que vierem mais para frente, pode ser de revisão do conteúdo que a gente viu até o terceiro bimestre. Tá? Então, a gente vai pegar lá aquela matéria do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, vai fazer umas revisões aí, né, uns exercícios de revisão, e também fazer umas atividades sobre isso, tá? Para completar a nota de vocês do quarto bimestre, que ainda não tem. Beleza? Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, contar alguma coisa sobre a teoria da relatividade aí, que é bem, bem louca, né? Pode perguntar, né? Se não, por hoje a gente está liberado já. Eu vou colocar aqui a lista de presença. Assinem aí a lista de presença. Estou aqui à disposição para tirar dúvida. Se não, já estamos liberados.